Vai fechar a janela, pastor? Vou fechar. Tira esse telefone da reta. Você já ligou aqui? Não, acho que... Bom dia, pessoal. Bom dia, Deise Alvim. Obrigado pela sua presença aqui. A Kátia Coelho, quem será essa mulher? Bom dia, meu amor. A Elizabeth Espíndola. Bom dia, Dedê. Bom dia, Ramon. Sejam bem-vindos, pessoal. Falta 1 minuto, 2 minutinhos. Daqui a pouco vamos começar. Bom dia. Bom dia, Deise. Bom dia, minha filha. Aguardando o pessoal chegar, está quase na hora. Falta agora 1 minuto. Aurelena dos Santos, bom dia. Seja bem-vinda, Aurelena. Bem, pessoal, nós vamos começar. Antes eu queria avisar os irmãos, né, com relação ao culto presencial. Né? A nossa orientação é que o culto presencial só aconteça aqui no templo quando o número de infectados cair drasticamente. Tá certo, irmãos? Nós não queremos correr nenhum tipo de risco. Tá? E não queremos também que aconteça constrangimentos. Quando é uma igreja que tem um número reduzido de membros, é mais fácil controlar isso. Mas quando uma igreja tem um número maior de membros, fica mais difícil, porque tem visitantes também, não é? E é complicado para os recepcionistas não permitir a entrada de visitantes. Então, no meu entendimento, a gente poderia aguardar o momento certo, não é? O momento da vitória, porque nós estamos vivendo um momento histórico como igreja e também como nação, não é verdade? Então, vai chegar o momento onde a gente vai realizar o grande culto da vitória, e vai ser uma grande celebração, vai ser uma bênção, vai ser um culto com a formatação totalmente diferente. Nós vamos começar o culto 30 minutos mais cedo, 7 horas da noite, e vamos até 9 horas. Então vamos aguardar o momento certo,
para esse culto com a presença dos irmãos aqui. Não é? A igreja não parou. Não é? A igreja não parou. O templo está fechado, mas a igreja continua atuante, operante, viva, não é? Poderosa, bonita, contagiante, fazendo a obra do Senhor, amando pessoas, tocando vidas. Isso que importa. A igreja, os 3 primeiros séculos, a igreja cristã viveu sem existir um templo sequer, nenhum templo, não é? No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído pelo general Tito e o primeiro templo cristão só foi erguido no século IV. Então, mais de 300 anos de história aí, sem reunião em templo, e eu creio que nunca foi a vontade de Deus que tivéssemos templo para se reunir, porque o templo de Deus sou eu, é o meu corpo, é o seu corpo, ok? Mas é claro que é importante a gente estar junto. E eu fiquei sabendo aí, na boca miúda, que tem irmãs preocupadas com relação à volta do culto aqui no templo, por uma razão muito simples. Elas não têm roupa mais para vir aqui ao templo. Engordaram tanto na pandemia, né? Nesses últimos meses, que vão ter que comprar roupa nova. Não é? Não é só irmãos, não. Eu acredito que irmãos também. A barriga cresceu, não é? As minhas ovelhas estão mais gordinhas, com exceção do Ramon, é claro, não é? Ramon tá no processo de enxugamento, não é? Mas vai providenciando a roupa aí, tá bom? Vai providenciando a roupa aí para retornar o culto presencial. Passa na loja e vai comprando uma roupa aí adequada ao seu novo peso. Claro que eu estou brincando aqui. Agora uma outra informação importante. No dia 18 de julho, dia 18, vai ser no sábado, nós vamos ter aqui uma vigília de oração praticamente a noite toda com as células. Então, se você é membro de uma célula, você está sendo convocado, não é convidado não, convocado a participar dessa vigília que vai começar às 7 da noite, 19 horas. Cada célula ficará responsável por 50 minutos. Os 10 minutos restantes vai ser o momento em que 2 irmãos vão fazer a higienização das cadeiras, tá certo? E vai ter uma sala separada para um café. Então você vai chegar, a sua célula vai chegar, vai ter 50 minutos de oração e depois você pode ir para uma célula fazer um lanche. Aí esses 10 minutos os irmãos vão estar higienizando as cadeiras. Vai ser aqui no salão, né, multifuncional Jacó Silva Neto, tá certo? As demais informações, nós vamos gravar um vídeo, vamos passar para os líderes passarão esse vídeo para os membros de suas células e cada líder vai receber um roteiro prontinho, tá? Prontinho, não vai ter nenhuma dificuldade, irmãos. Não se tem medo de nada, né? Não se tem medo de nada. Todo mundo com máscara, as cadeiras ficarão numa distância mínima de 2 metros a 2,5 metros uma da outra, tá certo? Nenhum risco, até porque a célula El Shaddai já se reúne aqui no salão social Jacó Silva Neto toda quinta-feira, tá certo?
Então, nenhuma célula pode ficar de fora, tá certo? Até porque todo mundo já vai no mercado, vai no banco, vai na loja, vai na lotérica, todo mundo vai na farmácia, né? Não tem nenhuma desculpa, né? Estou jogando limpo com vocês, não tem nenhuma desculpa. Só se não quiser vir mesmo, tudo bem. Se não quiser vir, a gente entende. Não é obrigado, ninguém é obrigado a orar, não é aqui no salão, tá certo? Então, dia 18, vocês vão receber o vídeo agora nesta semana explicando direitinho como será, ok? Vamos lá no Salmo 23, você já pegou a sua Bíblia aí? Salmo 23, vamos continuar estudando esse salmo, né? Esse poema sem par. Nós já sabemos de cor o Salmo 23, se você ainda não memorizou o Salmo, faça isso, memoriza. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ungis a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Nós falamos então dizendo que na semana passada, que a provisão do pastor é pessoal. É pessoal. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Não é? O Senhor. Davi usou a palavra Iavé. Não é? É um tetagrama sagrado. O nome de Deus tem 4 consoantes no alfabeto hebraico. Não é? 4 consoantes. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos hebraístas dizem Iavé, outros dizem Yahweh, outros dizem Jeová. A ordem dos padeiros não altera os pão duro, né? Isso não é o mais importante. O mais importante é que o significado de Yahvé é literalmente eu sou. Né? Deus disse para Moisés, lá em Êxodo, Deus revelou esse nome a Moisés. Diga para Faraó que o eu sou o enviou a ele. Não é? Então, Davi diz que o grande eu sou é o meu pastor, é o meu provedor. Ele é o meu pastor. Esse grande eu sou precisa ser o seu pastor. O seu pastor, não é? E falamos o ponto 1, não é? Que a provisão de Deus nos satisfaz. Os irmãos se lembram? A provisão de Deus nos satisfaz. Esse grande eu sou, que é o nosso pastor, ele nos satisfaz. Ele nos dá a provisão. A parte B do versículo 1 diz: nada me faltará. Nada me faltará. Tá? Tem um versículo interessante aqui em Filipenses. Se você consegue manusear a sua Bíblia aí com rapidez, você pode abri-la comigo lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 19. Filipenses 4, 19. Olha que versículo maravilhoso, meus irmãos.
Eu memorizei esse versículo aqui. Diz assim, o Paulo dizendo, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele suprirá quais necessidades? Paulo é cirúrgico, Paulo é categórico, ele suprirá todas as vossas necessidades, não é? Em todas as áreas. Esse bom pastor, que é o nosso Senhor, o grande eu sou, aquele que poderia pegar todo o planeta Terra, eu diria, poderia pegar a Via Láctea, como um menino pega uma bola de gude. Amém, irmãos? Só para você ter aí uma pequenina ideia da grandeza do nosso eu sou, do nosso pastor. Todo o sistema solar para Deus é como se fosse uma bolinha de gude na nossa mão, não é? O nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus, ele é grandioso demais. Ah, se os crentes conhecessem profundamente esse Deus tão poderoso, tão amoroso. E Deus, ele diz que ele é o nosso pastor. Não é só Davi, não. Cerca de 200 vezes na Bíblia, 200 vezes, Deus nos compara a uma ovelha. Isso mesmo. Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio. Então, querido irmão e irmã, a provisão de Deus nos satisfaz. Amém? Lembra que eu falei de Max Lucado? Não é? Ele fala do descontentamento que muita gente tem. Tem gente que não está satisfeito com nada, não fica satisfeito com nada. Tem gente que passa murmurando, reclamando a vida inteira. Isso mesmo. As pessoas não se sentem satisfeitas, estão sempre descontentes. Está descontente com o eletrodoméstico, está descontente com o sofá, com a cama, não é? Com o móvel de quarto, está descontente com o carro, está descontente com a bicicleta que tem, está descontente com o próprio corpo, não é? Está sempre querendo modificar o corpo. Nada contra em querer melhorar o corpo, nada contra em querer melhorar a aparência. Mas tem gente que acaba de mexer com algum detalhe do corpo, já quer mexer de novo. Na verdade, isso revela uma ansiedade. É esse descontentamento que nós não podemos ter. Está sempre querendo, a casa tem que mexer aqui, pinta de azul, daqui a pouco quer pintar de verde, daqui a pouco quer pintar de branco. As pessoas estão descontentes. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Meu irmão, minha irmã, aquiete-se, porque o Senhor, Ele deseja pastorear você. Ele deseja suprir
todas as suas necessidades. Um detalhe importante: Deus não vai te dar o que você quer. Entende? Deus, ele vai te dar o que você precisa. Dá para me entender? Deus não é seu empregado. Deus vai lhe dar o que você está necessitando. Não é? É isso que o pastor faz com as suas ovelhas, com o seu rebanho. Ovelha aqui, animal. Não é? É isso que o ovicultor faz. Ele dá o alimento que a ovelha necessita, não que a ovelha quer. Não é? Às vezes a ovelha quer comer um mato venenoso, um mato que vai lhe causar uma diarreia, não é? Um problema intestinal. Aí o pastor vai lá e conduz a ovelha para os pastos verdejantes. Às vezes a ovelha quer se abeberar no rio, em água corrente. Aí o pastor vai lá e toca a ovelha, porque é perigoso a ovelha entrar numa água corrente, porque a sua lã vai ficar encharcada e ela vai morrer afogada. Por isso que Davi diz: leva-me às águas tranquilas. Aquele pequeno remanso, aquele pequeno lago raso em que a ovelha pode beber água tranquilamente, sem nenhum risco. Às vezes nós queremos viver a vida, irmãos, do nosso jeito. Queremos fazer as coisas que nós achamos que é o melhor. Nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor para nós é de fato o melhor. A gente precisa aprender a se abandonar nos braços do nosso bom pastor Jesus. Ele sabe o que eu e você precisamos. Não fique desconfiado com o pastoreio de Jesus. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe qual é a porta que precisa ser aberta para você. Ele sabe e vai abri-la no momento oportuno, se você estiver preparado, claro, para entrar por esta porta. Deus não vai te dar nada que te machuque. Deus não vai te dar nada que te envergonhe. Deus não vai te dar nada que o afaste dele. Entende, meu amado, minha amada? Confie em Deus. Confie no pastoreio desse bom pastor. Ele é quem vai cuidar de você. Relaxa. Esse bom pastor sabe tudo de ovelha. Você é uma ovelha dele. Foi ele quem criou você. Ele sabe de tudo que você precisa. Não inveje quando Deus dá algo para uma ovelha e não dá algo para você. O seu momento vai chegar. Aguarde a provisão desse pastor. Não é? O segundo ponto que eu quero destacar é a provisão de Deus nos alimenta. Nos alimenta. É o versículo 2 do Salmo 23. Na NVI diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Note que o pastor me faz repousar. Flávio Joséfos, um historiador da era cristã, não é? Ele não era cristão. Flávio Joséfo era um judeu, né? Historiador, como disse,
Interessante que ele fala da pessoa histórica de Jesus, né? E esse estudioso, esse historiador do primeiro século, escreveu que às vezes o pastor instituía períodos de descanso forçado para a sua ovelha, especialmente para as ovelhas grávidas e pequenos cordeiros. Como o pastor fazia? Diz ele aqui que o pastor, ele pegava a ovelha e dobrava suas patas de uma maneira que elas ficavam paralisadas durante algum tempo e em seguida as deitava para um descanso necessário. Que coisa linda! Maravilhoso isso, não é verdade? Você já deve estar entendendo aí, o Espírito Santo já deve estar falando com você, não é? Às vezes Deus faz isso com a gente, não é? Às vezes Deus tem que parar a gente, não é? Para que a gente tenha um descanso. Eu já contei para vocês aqui, quando eu tinha 41 anos, eu tive um estresse violento por conta de muito trabalho, trabalhando demasiadamente. Aí eu passei mal, tive uma taquicardia e eu fui a um cardiologista. Foi até o irmão Tony que me indicou, é um cardiologista dele, Pedro Bichara, e ele falou assim: Jeová, é o seguinte, eu não vou passar nenhum remédio para você, só vou te dizer uma coisa, ou você para, ou você vai ser parado, você entendeu? Você entendi. Ou eu paro, eu morro, não é isso, doutor? É isso mesmo, você entendeu direitinho. Ou você diminui o ritmo, ou você infarta, o seu coração está por um fio, você está estressado demais, está trabalhando demasiadamente. O que eu fiz, irmãos? Eu parei. Aquele médico foi a boca do meu bom pastor, dizendo: cara, para, rapaz, para com essa correria, olha para a sua família, você não está vendo suas filhas crescerem. A Desirê, uma vez, naquela época, ela me abraçou e disse: pai, para em casa, pai. O senhor não fica mais em casa com a gente. Meus irmãos, me deu uma crise de choro. Eu fiquei chorando quase 5 minutos. E ela abraçada em mim e chorava também. Eu não estava vendo as minhas filhas crescerem por conta de muito trabalho. Aí Deus teve que dobrar as minhas patas e me dar um sossega-leão, não é? Porque eu poderia ter infartado lá em Rio Bonito, onde eu estava, no retiro dos pastores, não é? Então, eu não sei o que você está vivendo nessa pandemia, o que você está passando, mas esse bom pastor, que é Jesus Cristo, ele vai te levar a verdes pastagens, ele vai te levar às águas tranquilas, ele vai diminuir a sua velocidade, ele vai te ensinar a relaxar. Ou você obedece à direção do seu bom pastor, ou ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que te parar na marra para o seu próprio bem. Para de correr atrás do vento, meu irmão, minha irmã. Pare de ficar tentando ajuntar tesouro na terra.
Para com isso. Essa semana, a minha tia faleceu, a tia Miriam, com 80 anos. Eu até gravei um vídeo e mandei para ela, para a filha, fizeram uma festa e iriam mostrar alguns vídeos. E a minha prima Adriana pediu que eu gravasse um vídeo. Eu gravei e enviei. E eu agradeci a ela, porque quando eu estava recém-chegado do Paraná, com 6 anos, ela levou a mim e a meu irmão na escola bíblica dominical. Na época, ali na 4ª Igreja Batista de Itaperuna, na época, a congregação da 1ª Igreja Batista de Itaperuna, uma casinha de telha pequenininha. Essa tia que faleceu, querida tia, eu estive um pouquinho no velório, não pude ficar mais porque estava gravando algumas mensagens para a internet e uma para a televisão, para a Rede Brasil. E a tia tinha algumas posses e ela gostava muito de joias. Eu falei para Adriana, sua filha, a tia está com alguma joia? Ela disse, não, Jeová. Se pois é, Adriana, a gente não leva nada dessa vida. Não é? Ela gostava muito de ouro, anéis, pulseiras, uma mulher muito vaidosa, uma mulher muito bonita, 80 anos, não levou nada. Perguntaram quando John Rockefeller, o bilionário americano, morreu, e um amigo dele perguntou para o contador dele que estava presente quanto o Dr. Rockefeller deixou. O contador disse, deixou tudo, não levou nada. Meu irmão, minha irmã, invista em coisas espirituais. Dedique-se ao bom pastor. Há quantas pessoas aí perto de você com as quais você se relaciona são ovelhas sem pastor. A propósito, deixa eu dar uma excelente notícia para vocês, para a igreja. Há mais ou menos uns meses para cá, eu comecei a vir um pensamento fixo na minha mente. E o pensamento era esse: o Tiago Valeriotti é um escolhido meu. Eu tenho um propósito na vida do Tiago Valeriotti. Aí, na quarta-feira próxima passada, eu compartilhei isso com o seminarista Gabriel. E o Gabriel, de forma muito sutil, tocou no assunto com o seu discípulo, o Tiago Valeriotti. E Tiago se derramou. E ele esteve aqui essa semana me relatando que ele recebeu o chamado já há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. O pastor Eugênio percebeu também e conversou com ele sobre isso. Eu não sabia de nada disso. E o chamado do nosso irmão Tiago Valeriotti foi através de sonhos. Ele me contou essa semana aqui no gabinete, emocionado: pastor, eu sonhava com muitas pessoas eram como, usando as palavras dele, era como ovelha sem pastor, e aquela voz dizia para mim: prega a palavra,
pregue a palavra. Irmãos, quantas ovelhas estão aí sem pastor, sem pastoreio? Você sabe que a ovelha é um animal ingênuo. A ovelha não tem tino, como o cachorro, como o gato. A ovelha, ela precisa ser conduzida, precisa ser orientada o tempo todo. A ovelha é um animal muito frágil, muito frágil. E o diabo, esse leão devorador, está aí, esse lobo voraz. E nós, como igreja, será que todos nós estamos envolvidos, preocupados com essas ovelhas sem pastor, que na verdade ainda não são ovelhas de Jesus, não são ovelhas de Jesus ainda, estão debaixo do tacão do diabo, estão debaixo das unhas de Satanás. A propósito, hoje à noite nós vamos falar sobre as 7 mentiras do diabo. Vamos falar sobre a verdade sobre a mentira. Divulgue depois a imagem que eu vou passar para vocês daqui a pouco, do culto logo mais. 7 mentiras que o diabo está dizendo para as pessoas, e muitas delas estão crendo nessa mentira. E se não se converterem, irão irremediavelmente para o inferno. E nós precisamos interceptá-las. Precisamos pastorear essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Nós somos o bom pastor aqui na terra. Nós somos Jesus aqui na terra. Você está me entendendo? Sim ou não? Esse é o tempo da igreja, irmãos. Esse é o tempo da igreja. Amém? Então, a provisão de Deus nos alimenta e nos livra de muitas coisas, de muitos perigos. Nos livra, por exemplo, do medo. As ovelhas, por natureza, são nervosas, são medrosas. Quando elas sabiam que o pastor estava presente, elas podiam relaxar. Olha o que diz Isaías 43, versículo 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. O Yahvé, o Eu Sou, o bom pastor está dizendo para você nesta manhã, não tenha medo, pois eu estou com você. Não é? Então, esse bom pastor nos livra do medo, nos livra dos atritos, nos livra das frustrações. Por que o pastor, o ovicultor, usava o óleo? O Davi fala do óleo aqui no Salmo 23. Não é? Uma coisa que perturba muito a ovelha são os mosquitos, as moscas, os parasitas. Esses bichinhos distraem a ovelha. Esses parasitas dificultam a ovelha de descansar, de repousar. Então, o bom pastor mantém o olho sobre aquelas ovelhas queridas, para que ela possa deitar e ruminar a grama que comeu, o capim que comeu. Deus quer fazer isso, derramar o seu óleo sobre nós. Qual é o parasita que está perturbando você, meu irmão, minha irmã? Qual é o parasita que está trazendo dificuldade para você?
que está trazendo um incômodo para a sua alma. Deixa Jesus cuidar de você. Quantos crentes passam a vida inteira se debatendo? São pessoas frustradas. Até vão para o céu, mas não conseguem ser felizes aqui na terra. Não conseguem ficar satisfeitas aqui na terra. Sempre estão descontentes, se debatendo, se frustrando, se amargurando, se ressentindo, se aborrecendo, a autoestima lá embaixo, a imunidade lá embaixo, porque essas coisas acabam com a gente. Uma coisa perigosa para a nossa alma, para a nossa mente, se chama aborrecimento. Aborrecimento. Tem pessoas que morrem de aborrecimento. Você sabia disso? De aborrecimento. Há muitos casos de pastores, um exemplo apenas, que foram exonerados injustamente de seus ministérios e pouco tempo depois morreram de aborrecimento. Ficaram tão frustrados por terem sido injustiçados que morreram. Não é? Deus quer suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso problema, meus irmãos, é que às vezes nós perdemos o foco. O foco. Ficamos distraídos com tanta coisa. E isso traz um prejuízo muito grande na vida da gente, não é? Então, o nosso bom pastor quer nos livrar do medo, dos atritos, das frustrações e também da escassez. Da escassez. Diz o texto que ele nos leva a pastos verdejantes. A ovelha não pode comer qualquer coisa. Você sabia disso? A ovelha não pode comer qualquer capim. A propósito, de que você tem se alimentado? Nessa pandemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de fique em casa, de que você tem se alimentado? De novela? De séries? Ah, pastor, eu gosto de uma série. Amém. Mas que tipo de série você está assistindo? Você viu algum filme religioso nesses meses, nesses últimos meses? Um filme bíblico, por exemplo, um filme que conta a história de Moisés, de Abraão, de José, de Maria Madalena, de Jesus, dos apóstolos. Você viu? Quantos livros você leu nessa pandemia? Quantos livros? Você está lendo? Você está pegando o link da lição da EBD no domingo? Está lendo? Está acessando? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. É isso. É isso, irmãos. Quem quer dá um jeito. Se você está buscando, busque mais. E se você não está buscando, comece a buscar. Deus quer você bem alimentado. Você só vai dar o que você tem. Se você não tem como dar. Entende? Se alimente espiritualmente, leia os bons livros, vejam bons programas, leia a Bíblia, ore,
A propósito, como está o seu TSD? O seu tempo a sós com Deus? Se você não consegue ter um tempo de 1 hora, separe 30 minutos. Ah, pastor, eu não tenho 30 minutos. Então, 15 minutos. Pastor, é muito tempo, eu não tenho, a minha vida é agitada demais. Eu não tenho como parar 15 minutos. 10 minutos você tem. Você pode parar 10 minutos para ouvir o seu bom pastor. Você tem 10 minutos, pelo menos, por dia, para se alimentar da palavra, para orar. Está vendo? Às vezes você está focando na coisa errada. Deus, o nosso bom pastor, às vezes quer levar a gente para um pasto verdejante, para águas tranquilas, e a gente faz pirraça. A gente não quer se submeter à direção, ao pastoreio, ao cuidado desse bom pastor. Por isso, na maioria das vezes, a gente fica frustrado com a vida, a gente fica reclamando e achando que as coisas não dão certo para a gente. Mas não vai dar mesmo. Porque nós somos ovelhas rebeldes, às vezes. Nós não nos submetemos ao cajado do nosso bom pastor. Tem gente que desconfia do pastoreio de Jesus. Tem gente que pensa que Jesus é um estraga-prazer. Não, querido. Não, querido. Jesus não é um estraga-prazer, não. Se tem uma coisa que Jesus quer, é que você seja feliz. É que você esteja satisfeito. Ele tem toda a provisão que você necessita. Você não precisa de mais coisas. Você precisa é de Deus. Mais de Deus. É como aquela canção que a gente canta. Mais de ti, mais de ti. Não é? Pense nisso. Pense nisso. Pare de se preocupar. Jesus quer levar você a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele quer fazer você repousar. Repousar. Sabe o que vai acontecer? O seu nível de ansiedade vai baixar. Você vai ficar mais contente, mais feliz. Você vai sorrir mais. A sua autoestima vai melhorar. Você ficará mais satisfeito com as coisas que o seu pastor, bom pastor Jesus, tem te dado, tem colocado na sua mão. Você vai começar a exercitar os seus dons espirituais. Para de ficar correndo atrás do vento. Deus tem o melhor para você. Não desconfie do pastoreio de Deus. Porque se você continuar sendo uma ovelha teimosa, sabe o que o ovicultor faz com a ovelha teimosa? Ele usa o quê? É isso mesmo. A vara. A vara. Se você continuar sendo uma ovelha teimosa, arredia, desobediente, Deus vai usar a vara, porque Ele ama você. Apocalipse 3:20, 3:19, Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Ele repreende e castiga. Ele vai usar a vara em você se você não se arrepender, se você não se submeter ao pastoreio dele. Você é propriedade de Jesus. Não se esqueça disso, querido, querida. Você não pertence a você mesmo. Você tem dono. Jesus te comprou. Você pertence a Jesus por duas razões. Primeiro, porque foi ele que criou você. E segundo, ele comprou você com o seu sangue. Você é ovelha dele. Você pertence ao pasto dele. Você tem que estar debaixo do pastoreio dele. Você não pode recitar o Salmo 23, versículo 1, se você não tê-lo como Senhor da sua vida. Lembra o que disse Davi? O Senhor é o meu pastor. O Senhor só será o seu pastor se você se submeter ao pastoreio dele. Você está me entendendo? Você precisa se submeter a Deus, não é? Aí você vai ficar sossegado. Você não ficará com a mente preocupada com as coisas. Eu estava conversando essa semana com uma menina que já está sofrendo de ansiedade. E sabe qual o versículo que eu pedi para ela memorizar? Mateus 6,34. E eu comecei a recitar Mateus 6,34 para ela até ela memorizar. Você lembra de Mateus 6,34? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ontem eu atendi aqui um empresário de 31 anos, num nível de estresse elevadíssimo, numa ansiedade exacerbada. 31 anos. As pessoas estão estressadas, estão preocupadas com o futuro. Se você crê de verdade que Jesus é o seu pastor, você precisa ficar preocupado com o quê? Você não confia na provisão dele, não? Você acha que esse pastor vai deixar você comer comida venenosa? Beber água barrenta? Qual é a sua fé? Você está preocupado com o quê? Eu li recentemente, irmão, sobre um sujeito que estava tão derrotado com as preocupações da vida que ele decidiu contratar alguém para se preocupar por ele. Presta atenção nisso. E ele encontrou um homem que concordou em ser seu personal preocupador por um salário de R$10.000 por mês. Depois que o sujeito aceitou o trabalho, sua primeira pergunta para o seu chefe foi como ele conseguiria pagar 10.000 por mês. O chefe então respondeu: isto não é preocupação minha, é sua. Você está sendo pago para se preocupar por mim. Não é? Então não fique preocupado. Não é? Deus se preocupa. A Bíblia diz que Deus não dorme, sabe por quê? Para você dormir. Não é? Eu gosto muito do Salmo 37, versículo 7, a parte A, que diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa
no Senhor e espera nele. Tem um salmo também que eu gosto muito, o Salmo 27, o último versículo do Salmo 27. Olha que versículo maravilhoso, não é? Salmo 27, o versículo 14. Olha o que diz o salmista Davi, o mesmo Davi do Salmo 23. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vou repetir. Espera no Senhor, anima-te, isto é, fica animado. Ei, ovelha de Jesus, fica animada. Anima-te e Ele fortalecerá o seu coração, a sua mente. Espera, pois, no Senhor. Tenha paciência. A sua hora vai chegar. Mas Jesus tem que ser o centro de sua vida. O centro. Jesus não negocia isso. Ele precisa ser o centro da sua vida. Você não pode estar no centro. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Lembra da pregação de Paulo lá em Atenas, a capital da Grécia, no Areópago? Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, isso é de uma profundidade que eu não sei explicar para vocês. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o nosso bom pastor. Confie nele de todo o seu coração. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui e na semana, no domingo que vem, se Jesus não voltar, não é? Nós vamos estudar o versículo 3. A provisão de Deus nos restaura. Nos restaura. Eu vou falar sobre restauração. Deus quer restaurar você, restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, restaurar o seu relacionamento. Deus quer tratar com você. Deixa Ele pastorear você. Não resista o Espírito Santo. Lembra lá de Hebreus capítulo 3? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se abandone nos braços de Jesus. Deixa Ele conduzir você. Você é ovelha, você não é gado. O campeiro põe o gado na frente e vai tocando atrás. O pastor de ovelhas não faz isso não. Ele vai à frente e as ovelhas vêm atrás. A minha pergunta derradeira é: você que me assiste nesta manhã, você já é ovelha de Jesus? Você já é ovelha de Jesus? Jesus é o seu pastor. Eu queria encerrar lendo um versículo lá do Evangelho de João, se você quiser me acompanhar aí, se você tem um Novo Testamento por perto, uma Bíblia, eu sei que muita gente está nos assistindo. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10. O versículo 11 diz assim: Eu sou o bom pastor. Jesus dizendo: Eu sou o bom pastor. Na minha Bíblia, pastor que está com letra maiúscula. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por você. E o versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer,
e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Que Deus te abençoe, então. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Um abraço a todos.